A última coisa que Takumi Iruma se lembrava era do asfalto frio de Tóquio sob sua pele. De repente, o barulho dos carros foi substituído por um silêncio absoluto e uma luz branca ofuscante. Diante dele, uma figura resplandecente flutuava com uma graça que desafiava a lógica humana. A deusa Nolin explicou que sua morte foi um erro administrativo no fluxo das almas. Para compensar o erro, ela ofereceu a ele uma nova vida no mundo de fantasia de Midgard. Takumi não pediu por espadas lendárias, mas sim pela capacidade de criar e sustentar a si mesmo. Nolin concedeu a ele a habilidade de criação, permitindo-lhe manifestar quase qualquer objeto material. O mundo girou e a gravidade retornou com uma força que o deixou sem fôlego. Ele aterrissou suavemente em um campo de grama alta que cheirava flores silvestres e orvalho. Ao levantar-se, ele percebeu que suas mãos agora pareciam mais jovens e cheias de energia. Takumi testou sua nova habilidade e imediatamente um pequeno frasco de poção surgiu do nada. Ele percebeu que o consumo de mana era quase imperceptível, indicando um poder imenso. Um grito agudo ecoou vindo das profundezas da floresta próxima. Sem pensar duas vezes, ele correu entre os troncos retorcidos para investigar a origem do som. Uma elfa estava caída no chão, cercada por lobos de pelo negro e olhos carmesim. Takumi usou sua habilidade para criar uma barreira de ferro sólida entre os monstros e a vítima. Surpresos, os lobos saltaram contra o metal, mas foram repelidos pelo impacto pesado. Ele então criou uma adaga curta e afiada para se defender caso a barreira falhasse. Com um gesto rápido, ele conjurou esferas de luz que cegaram momentaneamente as feras. Os lobos, desorientados e feridos pelo brilho, fugiram para a escuridão da mata. Takumi ajoelhou-se ao lado da elfa, que tremia de dor e exaustão. Ele ofereceu a poção de cura que havia criado momentos antes, observando as feridas se fecharem. Ela se apresentou como Litia e jurou lealdade ao seu salvador desconhecido. Percebendo que precisavam de um lugar seguro, eles caminharam em direção à Vila Bort. A vila era um aglomerado pacífico de casas de madeira e telhados de palha. Takumi logo se tornou popular ao consertar ferramentas agrícolas usando sua alquimia única. Os aldeões retribuíram com comida e histórias sobre o reino de Barcola. Ele descobriu que o Sacro Império de Sidonia estava expandindo sua influência religiosa de forma agressiva. Temendo pela segurança de seus novos amigos, ele decidiu fortificar a residência onde estava hospedado. Durante a noite, uma aranha da tamanho anormal apareceu em seu quintal. Em vez de atacá-lo, a criatura parecia atraída pela sua imensa reserva de mana. Takumi ofereceu um pouco de sua energia mágica para o ser, que mudou de forma diante de seus olhos. A aranha transformou-se em uma pequena e ágil aranha assassina que prometeu protegê-lo. Com Litia e sua nova aliada, Takumi começou a planejar sua jornada para a cidade de Bolton. Ele sabia que suas habilidades atrairiam atenção indesejada, então precisava de transporte. Usando sua alquimia de produção, ele construiu uma carruagem mágica reforçada com aço negro. O veículo não precisava de cavalos, movendo-se através de cristais de mana que ele mesmo refinou. A Vila Bord se despediu dele com uma mistura de tristeza e gratidão. No entanto, nas sombras das árvores, olhos dourados observavam sua partida com interesse maligno. O selo real de Sidônia brilhava no ombro daquela figura misteriosa. Takumi sentiu um arrepio na espinha enquanto a carruagem ganhava velocidade. De repente, o chão tremeu violentamente, interrompendo o progresso do grupo. Uma fenda enorme se abriu na estrada, bloqueando completamente o caminho para Bolton. Gritos de guerra ecoaram de ambos os lados da ravina, revelando uma emboscada planejada. Takumi preparou sua magia, mas percebeu que o cristal de mana da carruagem estava piscando em vermelho. Algo ou alguém estava drenando sua energia mágica remotamente, deixando-os vulneráveis no pior momento possível. O dreno de energia mágica cessou tão subitamente quanto começou, deixando Takumi ofegante sobre o solo da floresta. Ele se levantou e ajustou sua túnica de artesão, percebendo que a segurança da Vila Bord não seria mais suficiente para proteger suas aliadas. O grupo partiu em direção à cidade comercial de Bolton, uma metrópole conhecida por suas muralhas de pedra branca e canais de água. Ao cruzarem os portões, Takumi notou imediatamente o cheiro desagradável que emanava dos becos e das sarjetas transbordando. A cidade sofria com um sistema de saneamento arcaico que ameaçava a saúde de todos os seus habitantes. Utilizando seus conhecimentos de sua vida passada como um assalariado, Takumi começou a esboçar planos para um sistema de esgoto alquímico. Ele apresentou os projetos ao Lorde local, prometendo uma solução definitiva em troca de permissão para abrir sua própria oficina.
Com a aprovação garantida, ele começou a transmutar grandes quantidades de pedra e metal para criar tubulações autolimpantes. Riva, uma jovem artesã local com um talento raro para encantamentos, observava o trabalho de Takumi com olhos arregalados. Ela se aproximou e perguntou como ele conseguia manter uma estrutura molecular tão estável em tamanho e escala. Takumi explicou que a chave não era apenas a força bruta mágica, mas a compreensão da pureza dos materiais. Reconhecendo o potencial dela, ele a convidou para se juntar ao seu grupo como sua nova assistente de engenharia. No entanto, a rápida ascensão de Takumi chamou a atenção indesejada do Esquadrão da Luz Divina, o braço armado da Igreja de Sidonia. O capitão do esquadrão declarou que a tecnologia de Takumi era uma heresia contra as leis naturais da deusa. Uma multidão se formou enquanto os cavaleiros cercavam a nova oficina de Takumi, exigindo que ele fosse preso. A elfa guerreira do grupo sacou sua espada, posicionando-se à frente de Takumi com um olhar desafiador. Takumi pediu calma, sabendo que um conflito sangrento no centro da cidade arruinaria sua reputação. Ele propôs um duelo de demonstração. Se ele pudesse purificar a água do poço central da cidade em minutos, sua obra seria aceita como divina. O capitão da Luz Divina riu, mas aceitou a aposta diante dos cidadãos que observavam ansiosos. Takumi retirou um frasco de elixir azul brilhante de seu cinto, o resultado de semanas de refinamento secreto. Ele despejou o conteúdo no poço e entoou um encantamento que fez a água ferver suavemente com uma luz prateada. Instantes depois, a água turva e fétida tornou-se cristalina e emanava uma energia refrescante que curava pequenas feridas. Sem argumentos contra tal milagre visível, o Esquadrão da Luz Divina foi forçado a recuar sob as vaias da população. Bay Bolton agora via Takumi não apenas como um estrangeiro, mas como o salvador da infraestrutura da cidade. Nas semanas seguintes, Riva e Takumi trabalharam incansavelmente para conectar cada casa ao novo sistema. O laço entre os membros do grupo se fortaleceu, transformando-os em uma verdadeira família de aventureiros e artesãos. No entanto, Riva confessou a Takumi que o Esquadrão da Luz Divina estava secretamente acumulando pedras de sangue nos arredores da cidade. Essas pedras eram conhecidas por amplificar magias proibidas que poderiam destruir cidades inteiras. Percebendo que o conflito político estava prestes a se tornar uma guerra mágica, Takumi decidiu fortificar suas aliadas. Ele criou colares de proteção para cada uma delas, imbuídos com a essência de mana pura para repelir dreno de energia. Enquanto isso, o reino de Barcola enviou um mensageiro solicitando a presença urgente de Takumi na capital. Riva temia que isso fosse uma armadilha, mas Takumi sabia que precisava de aliados políticos para enfrentar Sidonia. O grupo preparou sua carruagem mágica, agora equipada com suspensões alquímicas que ignoravam as irregularidades do terreno. Na saída da cidade, Takumi sentiu que olhos ocultos os observavam do topo das torres de vigia. Sombras se moviam rapidamente entre os telhados, seguindo o rastro da carruagem com uma precisão sobrenatural. Takumi ativou o modo furtivo da carruagem, fazendo com que a luz ao redor dela se curvasse, tornando-os quase invisíveis. Durante a viagem, Riva ensinou a Takumi os segredos da manipulação de metais raros que ela aprendera com seu pai. Ele percebeu que as técnicas dela eram o elo perdido para criar um golem de combate verdadeiramente autônomo. Mas a conversa foi interrompida quando a temperatura ao redor da carruagem caiu drasticamente, congelando a estrada. Uma figura imensa bloqueava o caminho, vestida com as cores proibidas do Sacro Império de Sidonia. Takumi sentiu que desta vez o dreno de mana não era um acidente, mas uma armadilha preparada especificamente para ele. Do alto das árvores, vozes rituais começaram a entoar uma canção que fazia o próprio ar vibrar com a promessa de morte. O ar vibrava violentamente enquanto as canções rituais dos fanáticos de Sidonia cercavam o acampamento de Takumi. Riva desembainhou sua espada prateada ao perceber que o inimigo usava a magia proibida de manipulação de sangue. Takumi percebeu que precisava de algo muito mais potente do que simples barreiras para proteger sua família. Ele ativou sua habilidade de produção criativa em um nível que nunca havia tentado antes. Pilares de ferro começaram a se erguer e se fundir em uma forma colossal sob o comando do alquimista. Os soldados de Sidonia interromperam seus cânticos ao verem a sombra do gigante cobrir a floresta. Sofia e Maria se posicionaram nos ombros da nova criação de Takumi para fornecer suporte mágico. O titã de ferro rugiu mecanicamente, liberando uma onda de choque que dissipou a névoa maligna. Com um único movimento de sua mão metálica, o golem esmagou as defesas rituais do Esquadrão da Luz Divina. A ameaça imediata foi neutralizada, deixando apenas o silêncio da noite e o calor do núcleo do titã.
Dias depois, as notícias da vitória de Takumi chegaram aos ouvidos do rei de Barcola na capital. O grupo foi convocado para uma audiência real para discutir o futuro do reino e sua defesa. O rei Gazel observou Takumi com um misto de respeito e cautela por seu poder incomum. Takumi explicou que sua única intenção era viver em paz e proteger as pessoas que amava. Em vez de exigir servidão, o rei ofereceu a Takumi o título de alquimista real e um território autônomo. No entanto, a sombra do Império de Sidonia ainda pairava sobre as fronteiras do sul. Riva jurou que usaria sua nova espada abençoada para liderar a guarda de fronteira contra os invasores. Takumi decidiu que a melhor defesa seria uma revolução tecnológica em todo o reino. Ele começou a treinar jovens aprendizes na arte da alquimia prática para melhorar a vida cotidiana. A cidade de Bolton prosperou como nunca, tornando-se o centro de inovação de Midgard. A carruagem mágica de Takumi agora era usada para transportar suprimentos médicos para vilas remotas. Relatos chegaram de que Sidonia havia enviado seus generais mais cruéis para uma última tentativa de conquista. Takumi não sentiu medo, pois sabia que suas criações e suas amigas eram invencíveis. Ele convocou o Titã para a linha de frente, onde o gigante serviu como uma muralha impenetrável. Uma chuva de luz purificadora caiu sobre o exército inimigo, neutralizando suas magias sombrias sem tirar vidas. Takumi provou que a alquimia era uma ferramenta de cura e proteção, não de destruição em massa. Os generais de Sidonia bateram em retirada, vendo que sua ideologia de ódio não podia vencer a inovação. De volta ao seu território, Takumi foi recebido como um verdadeiro herói pelo povo da Vila Boyd. Sofia segurou a mão de Takumi, agradecendo por ter mudado o destino de todos eles. A aranha assassina gigante, agora domesticada, descansava pacificamente no jardim da mansão. Takumi olhou para o céu estrelado, lembrando-se de sua vida monótona no Japão. Ele percebeu que o erro da deusa Nolin foi, na verdade, o maior presente que ele poderia ter recebido. O jantar na mansão estava cheio de risos, com Maria e Riva discutindo amigavelmente sobre táticas de combate. Eles celebraram a paz que conquistaram juntos, um vínculo que transcendia mundos e espécies. No dia seguinte, Takumi voltou ao seu laboratório para criar novas ferramentas que ajudariam a agricultura. O reino de Barcola tornou-se uma utopia onde a magia e a tecnologia coexistiam em harmonia. Takumi sabia que novos desafios poderiam surgir, mas ele estava pronto para enfrentá-los com sua família. Ele finalmente encontrou seu propósito não como um herói de guerra, mas como um mestre artesão da vida. A jornada do alquimista mais poderoso continuaria em cada pequena melhoria que ele trouxesse ao mundo. E assim, Takumi Iruma viveu plenamente, transformando um erro divino em uma lenda eterna de bondade.